Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida. Como vão vocês? Tudo bem? Estamos aqui então para o nosso café espiritual, nosso devocional diário. Você que está chegando aqui hoje, eu sou a pastora Andréia Tavares, da Kingdom Church, Niterói e Maricá, no Rio de Janeiro, Brasil. E nós estamos então no nosso devocional diário, seguindo a nossa série. Estamos acompanhando ali a nossa obreira Michele Lima, que está nessa jornada da leitura da Bíblia em um ano, e nós chegamos então ao livro de Eclesiastes. Você que não acompanhou, nós temos outros devocionais, porque como nós sempre chamamos a atenção, o importante não é ler. Ler, você lê qualquer livro. O importante é meditar nas Sagradas Escrituras, porque Deus ele tem sempre algo a ministrar ao nosso coração. A palavra declara dela mesma que ela é poderosa, que ela é eficaz. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então quando meditamos, Deus ele ministra ao nosso coração. E essa é a nossa intenção. Não apenas ler, mas meditar. Não temos aqui como fazer, capítulo por capítulo, que ficaríamos um vídeo muito longo, mas o nosso objetivo é sempre a mensagem principal daquele texto, para que Deus ele possa falar ao meu coração. Sim, porque o Senhor fala muito, ao coração daquele que está entregando também a palavra. Então, isso tem sido muito edificante, maravilhoso, poder estar aqui todos os dias com vocês. E se essa palavra ministrou, edificou o seu coração, que você compartilhe, que você leve a outros, a boa nova, a semente da palavra de Deus. Mas vamos lá, vamos ao nosso texto hoje. Hoje nós vamos fazer um pequeno panorama. O nosso texto, nós estamos no capítulo 1 e 2, mas a gente vai pegar o texto áureo lá no finalzinho, no último capítulo de Eclesiastes, que está no capítulo 12, versículo 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Lembra lá de Provérbios? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, isso se aplica também, a nós, aos nossos dias. E a palavra de Deus, a gente fazendo esse breve panorama, antes da gente de fato entrar no capítulo, o pregador, Eclesiastes ou pregador. Então, filho de Davi, rei de Jerusalém, está lá no capítulo 1, está lá no capítulo 1. E Salomão, então, ele vem nos trazer essa jornada, essa caminhada, com essa perspectiva de alguém que olha para a vida debaixo do sol. O que há debaixo do sol, E talvez nós também já tenhamos feito, essa pergunta: o que é? O que é o resumo da nossa vida, O que a gente vai deixar? O que nós estamos fazendo aqui? Então, o livro de Eclesiastes, ele vai discorrer sobre trabalho, sobre riquezas, vai discorrer sobre o conhecimento, vai discorrer sobre o nascimento, sobre a morte, sobre a nossa vida, A vida ordinária, a vida extraordinária. Então, nós vamos entender qual o nosso propósito aqui. Você já pensou nisso? Qual o seu propósito aqui? O que é a sua vida? Há um louvor muito antigo que o Calvário cantava, na Igreja Evangélica do Calvário, pastor Haroldo Tavares, saudoso pastor Haroldo Tavares, no EMEC, que era o Encontro de Mocidades. Porque nasci? Porque estou aqui? E para onde eu vou? Qual a resposta, eu pergunto? E a resposta para tudo, meus irmãos, está aqui, na Bíblia, na nossa bússola. E como nós sempre falamos, você pegou a sua Bíblia hoje? Ela nunca pode faltar. Então, vamos lá. Eclesiastes, ele pertence ao Antigo Testamento. A gente tem discorrido sobre esses textos
cada livro, chegamos até Eclesiastes, então, e é o livro que pertence à literatura da Bíblia que fala sobre sabedoria, assim como vimos também em Provérbios, não é? Então, o pregador, ele é como se ele perguntasse: se eu conseguir tudo aquilo que o mundo diz que eu precisava conseguir, isso não foi suficiente, o que aparece repetidamente? Vaidade. Mas vaidade aqui, ela está num sentido de algo difícil de segurar, algo que é passageiro, algo que se esvai, né? Tirando aqui, estamos aqui e às vezes o cílio entra aqui no olho e incomoda. Mas vamos lá. Então, meus irmãos, é como se ele estivesse dizendo: isso importa? Isso verdadeiramente traz sentido para a minha vida? Então ele está mostrando que tudo aquilo que é colocado no lugar de Deus na nossa vida não vai fazer sentido. O vazio vai ficar no nosso coração. Então, o capítulo 1, ele diz: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol, não é? Então, ele não está perguntando aqui, ele não está declarando que o trabalho é errado, queridos. Vamos lembrar que Deus colocou Adão para cuidar de todo o Éden. Ele dava nome, ele nomeava, né, todas as coisas, ele cuidava de todas as coisas, mas a partir do pecado, então, isso se torna enfado, isso se torna algo, né, doloroso ao homem, ganhar o seu pão com o suor do seu trabalho, né? O trabalho nunca foi maldição na vida do homem. Algumas pessoas falam: o trabalho é maldição. O trabalho nunca foi maldição. Adão, ele tinha um trabalho, ele tinha o trabalho de cuidar daquilo que Deus colocou nas mãos dele para administrar. Assim como ainda hoje nós somos mordomos, nós somos administradores daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Mas o problema está quando o pecado entra e aquilo se torna um fardo, não é? É penoso, mas no sentido de que se nós colocarmos o trabalho, meus irmãos, no lugar daquilo que deve ser ocupado por Deus, se nós priorizarmos o trabalho na nossa vida, se nós priorizarmos o ganhar dinheiro, se nós priorizarmos entregar o nosso tempo totalmente àquilo que consome a nossa vida, sem colocar Deus diariamente no controle, sem colocar Deus diariamente à frente dos nossos sonhos, submeter os nossos sonhos ao Senhor, será vaidade, será penoso, será passageiro, será algo que não vai nos preencher. Nós vamos conquistar uma coisa e logo nosso coração estará ansioso para desejar outra e será sempre algo que nunca vai nos satisfazer. Se Deus é o centro da nossa vida e nós conquistamos sonhos, nós entregamos a glória, queridos, dos nossos sonhos, das nossas conquistas, àquele que nos fortalece para conquistá-las, aquele que nos fortalece para que todos os dias nós possamos vencer os nossos dias. A semana começou, o mês começou. Estamos vivendo o mês de agosto. Para muitos dizem que agosto é o mês do desgosto. Não, para nós agosto é agosto de Deus, a vontade de Deus. E a vontade dele é boa, a vontade dele é perfeita, a vontade dele é agradável para todos aqueles que o amam, para todos aqueles que o temem, para todos aqueles que o buscam, para todos aqueles que se submetem à sua vontade. Que a vontade dele é soberana. Nós somos os vasos, ele é o olheiro. Então, ele molda, ele faz, querido. Qual o nosso propósito aqui nessa terra? É glorificar o nome de Jesus. A ele a honra, a ele a glória, a ele. Aqui, queridos, o propósito não é a minha história. Não, é o legado que eu vou deixar para a glória de Deus,
para que o Senhor seja conhecido, para que o Senhor seja glorificado, para que Ele seja exaltado em tudo aquilo que nós conquistarmos, em tudo aquilo que nós fizermos. Pastor, então tudo é o centro, é Deus? Sim. A minha alma, o salmista diz, a minha alma deseja, a minha alma anseia pelo Deus vivo. Então é isso que Salomão está dizendo. A eterna mesmice, porque geração vai, geração vem, a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo. Isso não vai mudar. A terra ela não muda a sua rota, a terra ela continua a sua rotação. Então o sol ele nasce todos os dias no mesmo lugar, o sol não sai do lugar. E de geração em geração o homem busca por algo que, como o apóstolo Paulo disse, né? Aqueles atenienses, vocês estão buscando ao Deus desconhecido, mas esse Deus ele veio, esse Deus ele colocou os pés aqui, esse Deus ele foi crucificado, ele deu a vida por cada um de vocês. Jesus deu a vida por nós, ele é o sentido. Antes de tudo, porque quando tudo começou, a palavra de Deus diz, façamos o homem, nós somos a obra perfeita das mãos do Criador. Então, meus irmãos, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Então, aquilo que não tem Deus como centro da sua vida, Salomão ele vai dizer, versículo 13, eu apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do sol. Esse enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os exercitar. Uma tradução vai dizer afligir. Afligir no sentido de que as provas do Senhor são pedagógicas para nos levar a Ele, para nos conduzir ao propósito, para nos conduzir ao centro da vontade de Deus. Então, quando o pecado entra, se torna penoso. Mas se torna penoso mais ainda para aquele que não conhece ou que não coloca Deus como centro da sua vida. Mas quando nós colocamos Deus no centro da nossa vida, queridos, Ele vai nos conduzir para que esse penoso exercício, ele se torne mais leve. Então, o sol nasce, o sol se põe, o vento vai e volta, os rios correm, o homem continua trabalhando, buscando, acumulando, tentando encontrar significado e ele chega a essa conclusão. O versículo 8 vai dizer, todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver e nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi e o que é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, de novo debaixo do sol. É como se uma geração continuamente dissesse para outra, olha, é tudo a mesma coisa. E o homem está sempre procurando mais uma meta, mais um reconhecimento, mais uma conquista, mais um número, mais um lugar para chegar. E quando a gente chega, a gente descobre que a gente precisa de outra coisa. Então o problema, meus irmãos, não é crescer. O problema é o que está nos preenchendo. Deus quer preencher esse lugar. Deus quer preencher e ocupar o primeiro lugar. Então, o capítulo 2, ele vai falar isso. Salomão experimenta de tudo. Ora, disse eu ao meu coração, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse a loucura e da alegria disse de que serve. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho. E Salomão, ele vai dizer aqui que ele empreendi grandes obras, versículo 4, edifiquei casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins, pomares, plantei árvores frutíferas, açudes, bosques, comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos antes de mim.
que viveram em Jerusalém. Amontoei, preste atenção, amontoei para mim prata, ouro, tesouros de reis de províncias, provi-me de cantores, das delícias dos filhos dos homens, engrandeci-me, sobrepujei a todos os que viveram antes de mim, perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não neguei, não privei meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava de todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos. Então, meus irmãos, será que você está prestando atenção? Ele viveu grandes coisas, fez casas, jardins, teve riquezas, teve servos, teve músicas, né? Os mais belos cantores, não é? E de tudo que a pessoa poderia desejar, ele está dizendo, nenhuma dessas coisas foi capaz de produzir em mim algo eterno. Tudo foi passageiro. Vaidade, tudo passa, tudo é passageiro. E aqui entra, querido, o X. Eclesiastes nos conduz à pergunta que nós só temos que encontrar a resposta em Jesus. Nós nunca vamos ter o suficiente. O suficiente está na presença. Tudo mais é temporário. Somente Deus pode nos preencher, porque Jesus ele vai declarar em João 6:35, eu sou o pão da vida. Aquele que vem em mim, ele não terá fome. E quem crê em mim não vai ter sede. Eclesiastes mostra isso, queridos. A fome, mas Jesus, ele é o pão. Eclesiastes mostra a sede, mas Jesus se apresenta como aquele que satisfaz toda a sede. João 10:10 diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida em Jesus, ela dá sentido. A vida em Jesus, ela tem propósito. Então, meus irmãos, é isso que esses primeiros capítulos querem nos trazer. O salmista vai dizer nesse salmo tão lindo, do Salmo 42, a minha alma tem sede de Deus, tem sede da presença, tem sede do Deus vivo. Hoje você pode dizer que você tem sede da presença de Deus, Ele quer te saciar. Hoje você pode dizer que tem fome dessa presença, Ele quer te saciar. Então, meus irmãos, a alma não tem sede de dinheiro, a alma não tem sede de status, a alma não tem sede de aplausos, a alma não tem sede de reconhecimento, a alma tem sede de Deus, da presença de Deus. Isaías vai dizer, 55:1, vós todos que tendes sedes, vinde às águas, e o que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Deus está dizendo, para de comprar com suas próprias forças aquilo que só eu ofereço pela graça. Graça, favor imerecido. Cristo é o centro. Ele diz, o apóstolo Paulo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Amém. Essa é a resposta. A nossa vida não começa em nós, a nossa vida não terminará em nós. Mas a nossa vida, ela tem sentido quando ela se volta, quando ela se converte, quando ela encontra direção em Deus. É o que a gente sempre fala, é a presença, é pela presença. Então, o que está preenchendo tua alma hoje? Dinheiro, trabalho, relacionamentos, reconhecimentos? Talvez você tenha um ministério e você quer ser visto, você quer ser conhecido. Querido, esquece isso. Reconheça você, Deus. Porque aquilo que Deus quer fazer na sua vida, aonde Ele quer te colocar, Ele vai te conduzir. Ainda que você não entenda, as coisas convergirão para aquilo que Ele quer fazer através da tua vida. A gente não entende. E talvez as pessoas julguem aquilo que elas não entendem. Mas aquilo que é com você, você e Deus.
Ainda que as pessoas não entendam, não se preocupe com isso. O que Deus tem que fazer em você, através de você, para você, Ele vai fazer. As pessoas nos julgam, queridos. As pessoas apontam os dedos para nós, mas se Deus é o centro da nossa vida, Ele vai nos conduzir ao propósito que Ele mesmo estabeleceu para nós sermos relevantes na vida de pessoas, porque a nossa vida é isso. Ela se trata de cuidar de almas, ela se trata de ter propósito para glorificar o nome de Jesus através de outras vidas, porque aquilo que Deus quer fazer a nós é deixar através de nós legados, é lançar as sementes através de nós. E há lugares que às vezes nós não entendemos porque estamos, mas estamos com propósito, estamos porque a nossa vida ela não pode se resumir em vaidades, em coisas que o vento leva, mas em coisas que serão eternas, que deixarão legado, que deixarão semente, mesmo quando nós não estivermos mais aqui. Porque a nossa oração ecoará, porque a nossa vida com propósito será relevante, mesmo quando nós já estivermos na eternidade. E isso que é lindo, o que Jesus faz através de nós é eterno para a glória dele. Então se permita ser conduzido para propósitos eternos, para que você se sinta completo. Deixe que Jesus seja o centro da sua vida. Deixe que Ele seja suficiente para você. Porque tudo que o mundo pode oferecer pode ocupar apenas as nossas mãos. Mas somente Jesus Cristo pode ocupar a nossa alma, o nosso coração. Creia nisso. Então, talvez você começou esse mês cansado, sobrecarregado, sem entender o propósito das coisas. Busque a palavra, busque Jesus. Deus está te chamando hoje. Ei, volte-te para mim. Ei, para de buscar reconhecimento de homens. Ei, para de se afundar no trabalho. Ache tempo para mim, ache tempo para me buscar, ache tempo para que eu tenha intimidade. Ache tempo para se relacionar comigo. Quanto tempo você não ora? Quanto tempo você não entrega a sua vida a Jesus? Quanto tempo você não conversa? Quanto tempo você não está no lugar do encontro? Aquele lugar que Jesus te espera todos os dias. Ele está lá, te esperando. Ele está aí, esperando você conversar com Ele, se entregar para Ele, se declarar para Ele. Então faça isso hoje. Comece esse mês debaixo do senhorio de Cristo Jesus. Pai, nós hoje iniciamos essa jornada, Senhor, pelo livro do pregador, pelo livro de Eclesiastes. E que seja uma jornada de conhecimento, que seja uma jornada de propósitos, Senhor, no nosso coração, Pai. Que seja uma jornada que nos conduzirá a entender que nada nesse mundo pode nos preencher. Viagens, riquezas, reconhecimentos, nada pode preencher e ocupar o lugar que é teu. Tu és o centro, Tu és o motivo, Tu és a inspiração, Tu és, Senhor, o nosso tudo. E a nossa vida aqui, Senhor, ela é passageira, ela é como um sopro, Pai. E aquilo, Senhor, que vamos deixar, Senhor, a maior herança que podemos deixar é o testemunho, é o legado, Senhor. Ah, querido Espírito Santo de Deus, que nós possamos entender que o nosso trabalho, o Senhor está dando, Senhor, a nós o pão de cada dia, mas que o nosso trabalho seja relevante em tudo, Senhor, o nosso trabalho diário, seja na nossa casa, seja, Senhor, no nosso dia a dia, na vida ordinária, extraordinária, o Senhor seja o centro, que nós nos submetamos à Tua vontade, mesmo sem entender o que está acontecendo, mesmo sem entender para onde estamos sendo conduzidos, para o que estamos sendo conduzidos, que possamos crer que há propósito e que
que nós possamos nos colocar no centro dessa vontade para obedecer. Ainda, Senhor, que seja no meio, Senhor, dos ninivitas, Jesus, que não possamos perguntar, mas a esses, Senhor, não, que possamos apenas cumprir o propósito, que possamos apenas obedecer e a tempo, a fora de tempo, proclamarmos: arrependei-vos, porque Jesus está voltando. Aleluia! O Senhor está voltando. E que essa seja a mensagem, Senhor, que iremos proclamar. Haja arrependimento, haja, Senhor, conversão nos corações, porque a Tua presença, ela é real. Tu és sublime, Tu és maravilhoso, Tu és eterno, Senhor. Tu és o pão da vida, Tu és o único caminho. Abençoa esse irmão, Pai. Abençoa essa irmã. E se há, Senhor, hoje, aqueles que ainda não Te conhecem, que hoje, agora, Senhor, declarem: Senhor Jesus, eu recebo a Ti como Senhor, como Salvador da minha vida. Eu entrego a Ti a minha vida, o meu coração. Eu submeto a minha vida, a minha vontade à Tua vontade soberana. E se há alguém longe, desviado, Senhor, dos seus caminhos, Senhor, abraça agora. Espírito Santo, abraça. Espírito Santo, vai de encontro agora a esse coração, a essa casa. Senhor, traz a paz que excede o entendimento. Senhor, inunda esse coração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Quebra os grilhões, tira os impedimentos, ó Deus. É o que nós pedimos, agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém e amém. Aleluia. Meus queridos, que Jesus abençoe a sua vida abundantemente. Passamos um pouquinho, do nosso objetivo, que é sempre ficar dentro do nosso tempo de 15, 20 minutos, mas eu creio que a palavra de Deus chegou ao seu coração. Então amanhã, 7 horas, horário aí do Brasil, estaremos juntinhos, e esse café espiritual para ministrar ao seu coração e trazer essas boas novas. Jesus, Ele é o centro de tudo. Vamos juntos? Amanhã, então, estamos aqui. Capítulo 3, hein? Capítulo 3 vai ser maravilhoso. Vamos tentar reduzir um pouquinho nosso tempo. Vou tentar. Há tempo para tudo. Há tempo para tudo. As tribulações da vida e a loucura de votos precipitados. Pega a sua Bíblia e vamos juntos amanhã para mais o nosso café espiritual. Um beijo no seu coração. Amanhã, terça-feira, Kingdom Church Niterói. Quarta-feira, Kingdom Church Marica. Estamos no mês de aniversário, então amanhã teremos ali o Ministério do Desperta Débora, Mães de Joelhos, Filhos de Pé, e vai ser bênção, eu creio. Então, fica com a gente, passa lá no nosso canal da Kingdom Church Maricá e esteja ali ouvindo, participando ali da nossa programação. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Shalom. Adonai.